O que é o pensamento? Você já parou para pensar sobre ele? O pensamento surge da atividade mental que nos permite compreender, refletir, imaginar, planejar e solucionar problemas. Ele conduz o nosso raciocínio, estimula a criatividade e amplia a nossa capacidade de aprender. Ao longo da história, filósofos, psicólogos, neurocientistas, eles têm buscado compreender a natureza do pensamento, que pode ser entendido como um processo neurológico, filosófico e, para algumas correntes, também espiritual. Segundo a neurociência, os pensamentos são formados por meio de conexões neurais. Essa atividade cerebral influencia diretamente o nosso comportamento e está relacionado aos processos cognitivos, como o raciocínio, memória, atenção, abstração e diversas outras funções mentais. Pensar é o ato de refletir, meditar, tomar consciência das próprias ideias. No entanto, grande parte dos nossos pensamentos ocorre de forma inconsciente, sem que a gente perceba. Nesse contexto, distingue-se dois tipos de processamento mental: o processo primário e o processo secundário. O processo primário é inconsciente. Nele, os pensamentos fluem livremente e estando ligados a respostas imediatas, aos impulsos, às emoções e ao princípio do prazer, sendo também associados aos reflexos automáticos do organismo. Já o processo secundário está relacionado ao pré-consciente e ao consciente, envolvendo processos racionais do pensamento. Ele não ocorre de maneira livre, mas é orientado pela reflexão e pela intenção. E são os pensamentos dos quais nós temos consciência enquanto pensamos. E é por meio deles que nós analisamos as situações, tomamos decisões, defendendo nossos pontos de vista, questionamos as nossas próprias crenças e refletimos sobre as ideias e valores presentes no nosso mundo ao redor. Os nossos pensamentos também podem assumir um caráter positivo ou negativo. Os pensamentos positivos costumam estar associados ao bem-estar, ao equilíbrio emocional, à saúde, enquanto os pensamentos negativos podem contribuir para o sofrimento psicológico e favorecer o surgimento de diversos problemas emocionais e doenças, de um modo geral. Assim como muitos pensamentos negativos tornam-se repetitivos e automáticos, também é possível desenvolver padrões mentais positivos. Quando passamos a observar com mais atenção aquilo que pensamos, nós criamos a oportunidade de transformar padrões limitantes em pensamentos mais construtivos, favorecendo assim uma forma mais saudável de perceber a nós mesmos e a realidade. Como afirmou Carl Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Nós somos em grande parte o resultado daquilo que pensamos. Nossa autoimagem é construída diariamente pelos pensamentos que cultivamos. E quando repetimos internamente frases como eu sou gorda, eu sou magra demais, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu sou incompetente, eu sou feia, eu sou burra, fortalecemos uma visão negativa sobre nós mesmos. E esse tipo de ruminação podem contribuir para uma baixa autoestima, para a insegurança e até o desenvolvimento de quadros depressivos.
Por outro lado, quando alimentamos os pensamentos positivos sobre quem somos e sobre as nossas capacidades, nós fortalecemos a nossa autoestima, nossa confiança e nossa disposição para enfrentar os desafios. Nós nos tornamos mais determinados, resilientes e preparados para alcançar os nossos objetivos. Se somos influenciados pelo que pensamos, faz sentido cultivar pensamentos que nos impulsionam. Como dizia Henry Ford, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Por isso, vale a pena escolher acreditar que nós somos capazes e nós podemos ser mais felizes, mais saudáveis e nos aproximar da vida que nós desejamos construir. Pensamentos repetidos tendem a produzir os mesmos resultados. Desenvolver a consciência sobre aquilo que passa por nossa mente é, portanto, um passo fundamental para a melhor qualidade de vida. Embora não possamos controlar todos os pensamentos que surgem espontaneamente, nem impedir as emoções que eles nos despertam, nós podemos aprender sim a reconhecê-los com mais consciência e direcionar nossa atenção para aqueles que favorecem o nosso equilíbrio, a nossa alegria e a nossa saúde. Agora eu pergunto, quais são os benefícios de compreender e desenvolver o pensamento? Vamos lá. Compreender o funcionamento do pensamento e aprender a desenvolvê-lo traz, assim, inúmeros benefícios para a nossa vida pessoal, profissional e emocional. Quanto mais consciente nós nos tornamos da forma como pensamos, maiores são as possibilidades de fazer as escolhas alinhadas aos nossos objetivos e viver com mais equilíbrio. Entre os principais benefícios estão melhorar a tomada de decisões, desenvolver o raciocínio crítico, estimular a criatividade e a inovação, reduzir o impacto dos pensamentos e emoções negativas, fortalecer o autoconhecimento e a inteligência emocional. Então, para alcançar esses benefícios, é importante cultivar os hábitos que estimulam a reflexão e o desenvolvimento mental. A leitura, meditação, debates construtivos, a escrita reflexiva e os exercícios de lógica são práticas que ampliam a nossa capacidade de pensar com mais clareza, criatividade e consciência. Ao longo da história, muitos pensadores se destacaram justamente por sua habilidade de enxergar além do óbvio. Albert Einstein, por exemplo, revolucionou a física ao desafiar os conceitos considerados inquestionáveis em sua época, tá? Mostrando que os pensamentos inovadores podem transformar a forma como compreendemos o mundo. Da mesma forma, figuras como Leonardo da Vinci e Marie Curie demonstraram que a curiosidade, a criatividade e a disposição para questionar o conhecimento estabelecido são fundamentais para o avanço da humanidade. As suas trajetórias revelaram que o pensamento não é apenas a capacidade individual, mas também uma poderosa ferramenta de transformação científica, social e cultural. Então, compreender o que é o pensamento, como ele se forma e de que maneira influencia a nossa vida, nos permite reconhecer o enorme potencial
da mente humana para criar, aprender, inovar e evoluir. Então, quando desenvolvemos a nossa consciência e exercitamos deliberadamente a forma de pensar, ampliamos a nossa capacidade de resolver problemas, tomar decisões mais conscientes e fortalecer nosso autoconhecimento. Nosso pensamento é a ponte entre aquilo que somos e aquilo que podemos nos tornar. É ele que conecta o presente ao futuro e transforma as ideias em ações e torna possíveis mudanças que desejamos realizar em nossa vida. Então, cultivar uma mente reflexiva, curiosa e criativa é um dos maiores investimentos que podemos fazer em nosso próprio desenvolvimento. Afinal, todo grande projeto, toda descoberta e toda transformação começam da mesma forma, com um pensamento. Então, pensar, sem dúvida, é o primeiro passo para transformar sonhos em realidade. Quanto à física quântica, o pensamento é matéria, onda e vibração. Quando se fala sobre pensamento, é comum encontrarmos diferentes interpretações. Enquanto a neurociência busca explicá-lo por meio da atividade cerebral, algumas correntes filosóficas, espiritualistas e de interpretações inspiradas na física quântica descreveram como uma manifestação de energia, vibração e informação. Sob essa perspectiva, o pensamento é entendido como uma forma sutil de energia capaz de influenciar a nossa experiência e a maneira como percebemos e construímos a realidade. Nessa visão, a chamada matéria mental nasce do pensamento e se manifesta como uma espécie de onda, cuja frequência e intensidade refletem a qualidade da intenção, da emoção e da vontade que a originam. Então, assim, pensamentos voltados para determinados objetivos gerariam padrões vibracionais correspondentes ao conteúdo mental e emocional que carregam. Quanto maior a concentração e a clareza da intenção, mais intensa seria essa emissão energética. Em algumas tradições, essas vibrações são simbolicamente representadas por diferentes frequências e cores, expressando a natureza dos pensamentos emitidos. Então, dentro dessa compreensão, pensamento, energia, matéria e vibração não são vistos como elementos totalmente separados, mas como diferentes manifestações de uma mesma realidade, em distintos níveis de densidade. Então, o pensamento representaria a expressão mais sutil, a energia vital. Seria o estágio intermediário. E a matéria, uma manifestação mais densa. Então, nessa abordagem, o pensamento também é considerado uma forma de energia que transcende as limitações do tempo e do espaço. E no instante em que um pensamento surge, ele já passa a existir como informação, irradiando um padrão energético correspondente ao seu conteúdo. Então, por isso, afirma-se que o pensamento pode ser compreendido simultaneamente como energia, onda, informação e luz. Então, sob essa mesma perspectiva, toda a criação começa no pensamento. Antes de qualquer realização no mundo físico, ele já existia primeiro no plano das ideias e posteriormente no campo energético. E somente depois esse padrão se manifestaria na matéria. Em outras palavras, toda transformação concreta seria precedida por uma mudança de consciência e no campo energético, que sustenta essa realidade. Então,
Quando muitas pessoas direcionam sua atenção, intenção e energia em um mesmo propósito, acredita-se que esse campo de informação seja fortalecido, favorecendo a sua manifestação no plano físico. Nessa visão, o pensamento atua como um princípio organizador, capaz de dar forma que inicialmente existe apenas em níveis mais sutis da realidade. Então, assim, a energia e matéria são compreendidas como diferentes expressões de uma mesma essência. E o pensamento é visto como uma das formas criadoras mais poderosas que dispomos. Então, a maneira como pensamos influencia a forma como percebemos o mundo, conduz as nossas escolhas, molda nossos comportamentos e participa da construção da nossa própria identidade. Então, agora, eu convido você a uma reflexão final. Independentemente da perspectiva que escolhemos adotar, seja ela científica, filosófica ou espiritual, uma ideia permanece comum a todas elas. Nossos pensamentos exercem profunda influência sobre nossa vida. Então, cultivar pensamentos mais conscientes, construtivos e alinhados com nossos valores e nosso propósito é também uma forma de transformar a nossa maneira de viver e de nos relacionarmos com o mundo. Percebe que o pensamento possui um papel fundamental na maneira como experimentamos a vida? É por meio dele que interpretamos os acontecimentos, atribuímos significados às experiências, construímos nossa identidade e fazemos escolhas que moldam o nosso caminho. Antes de toda ação, existe uma intenção. Antes de toda transformação, existe uma ideia. E antes de toda realização, existe um pensamento. Talvez o maior poder do pensamento não esteja em modificar diretamente o mundo ao nosso redor, mas em transformar primeiro o universo que existe dentro de nós. Quando mudamos a nossa forma de perceber, compreender e responder à vida, nossa realidade também começa a se transformar. Por isso, cultivar pensamentos conscientes não significa ignorar dificuldades ou fingir que tudo é positivo. Significa escolher sempre que possível alimentar ideias que fortaleçam a nossa coragem, a nossa esperança, a nossa criatividade, a nossa capacidade de evoluir. Então, a mente é um terreno fértil e cada pensamento é uma semente. Algumas florescem em medo, dúvida e limitação. Outras se transformam em confiança, sabedoria, crescimento. A escolha das sementes que cultivamos, dia após dia, influencia diretamente a qualidade de vida que construímos. Então, que esse vídeo seja um convite para você observar os seus pensamentos com mais presença, gentileza e consciência. Afinal, transformar a maneira de pensar pode ser o primeiro passo para transformar a maneira de viver. E toda grande mudança começa silenciosamente, dentro da mente de alguém que ousou imaginar uma nova realidade. Gratidão e beijos no coração.